Queridos alunos, estamos novamente nos encontrando para mais uma etapa em nosso ano letivo. Nós vamos dar início hoje com a resolução de alguns exercícios das páginas 388 e 389. Naquele capítulo da semana passada que fala sobre os diferentes efeitos da globalização na população mundial. Não é isso? Muito bem. Nós temos então uma primeira questão que diz: justifique a afirmação a seguir. Utilize exemplos. Ele coloca algo que eu debati tanto, que eu tanto falei para vocês. A impressão que temos é de que o tempo passa cada vez mais rápido e as distâncias entre os lugares estão cada vez mais curtas. Eu redigi aqui algo que quase era uma redação, mas eu acredito que para vocês, alunos de nono ano, já feras para um futuro curso do ensino médio, né? Debutantes ao primeiro ano do segundo grau, é muito positivo. Mas que vocês devem reduzir, aproveitando essa leitura, é como que fosse um comentário. Então, para justificar aquela questão de o mundo de hoje parece estar cada vez menor, eu coloquei essa justificativa. Uma das características da globalização é a fluidez dos meios de transporte e comunicação, reduzindo o tempo que se levava para obter uma informação ou entrar em contato com outras pessoas em relação aos momentos anteriores da história. Como exemplo, as transações bancárias, que levavam dias para serem processadas, atualmente podem ser realizadas instantaneamente pela internet, via computadores ou dispositivos móveis, como smartphone e tablets, sem que as pessoas se dirijam às agências bancárias. Os meios de transportes mais desenvolvidos, velozes e seguros, permitem o deslocamento de um número maior de pessoas a distâncias mais longas, percorridas em menor espaço de tempo. Riquíssima essas informações que eu estou passando para vocês, que em cima dela vocês podem pensar para desenvolver o seu comentário, a sua justificativa sobre, essa tirinha que está aí, que versa sobre a impressão que temos é de que o tempo passa cada vez mais rápido e as distâncias entre os lugares estão cada vez mais curtas. Legal ou não? Ótimo, né? Vocês devem me agradecer por conta disso. Aí ele manda, amigos, na segunda questão: observe novamente os gráficos do mapa da página 385 e explique o que eles revelam. Vamos ver os gráficos do mapa da página 385. Veja aí que ele está mostrando de como está sendo processado no mundo o acesso de usuários de internet em países do continente americano, da Europa, da Ásia, da África e da Oceania. É bastante discrepante, conforme vocês estão observando aí. Então eu coloquei aqui um resumozinho, muito interessante. Revela que existem países com grande número de usuários de internet. A porcentagem desses usuários em relação ao total de população de cada país ainda é pequena, como no caso da Índia. Por sua vez, Estados Unidos e Reino Unido, a porcentagem de usuários da internet, é bastante elevada.
É possível afirmar também que o uso da internet em todo o mundo ainda é muito discrepante, refletindo a desigualdade que é uma das características da globalização. Nem todo país do mundo, um grande número de população tem acesso, né, a tablet, a um celular, a um notebook, enfim, esses instrumentos que são importantíssimos para a comunicação no mundo de hoje. Muito bem. Atenção, eu tenho agora uma terceira questão, que é: realize uma pesquisa em livros ou na internet e escreva um pequeno texto explicando o termo aldeia global. Olha, quando ele manda o aluno pesquisar, isso é uma resposta pessoal, né? Mas eu quero dar uma ideia para vocês que eu redigi aqui e vocês podem trabalhar, maquinar isso aí e criar a sua própria concepção, a sua própria conclusão sobre esta colocação de aldeia global. Muito bem. Eu coloquei aqui o seguinte, que é o termo aldeia global, criado na década de 1960, né? Com o objetivo de sintetizar os efeitos da comunicação de massa no mundo. Esse termo indica que, com a diminuição das distâncias e aceleração dos tempos em relação à comunicação entre as pessoas, as barreiras sociais e culturais seriam sobrepostas e se formaria uma única sociedade mundial com características homogêneas. Olha, isso é praticamente impossível, você homogeneizar o padrão de vida de uma população. É você querer eliminar classes sociais. É você querer que todo mundo tenha a mesma classificação econômica para ter acesso, para que haja uma unidade em termos de poder, né, no que concerne às comunicações no mundo de hoje, onde a internet é o estopim de toda essa mudança no mundo moderno. Muito bem. Temos agora na página 398. Na página 398, a questão 4. A questão 4 está subdividida em perguntas A, B e C, né? Ele mostra uma tirinha que diz: um elemento chega à procura de trabalho. Esse trabalhador desempregado diz: formei-me na USP, fiz mestrado em Sorbonne, doutorado em Oxford e Princeton. Aí o patrão diz: ótimo, comece por aquela parede. Aí o cara vai com o rolo, começa a pintar a parede, né? Olha a questão aí, camarada. Olha o desemprego. Olha o desemprego. Aí a pergunta A é a seguinte, vê só. O personagem tem alguma qualificação profissional? Qual? A resposta é bem óbvia. O personagem tem alguma classificação? Sim. É um profissional com formação superior, mestrado e doutorado, em faculdade renovada. Aí vem a pergunta B. Ele precisa utilizar essa qualificação para desempenhar a tarefa a qual foi designado? Gente, olha, eu sei vou dizer. Se ele precisa de utilizar essa qualificação, não. Ele precisa saber como pintar uma parede. O que tem a ver a formação dele superior, né? O que tem a ver o doutorado em Oxford, se fosse em Cambridge, né? Outras faculdades do mundo?
Tem nada a ver. Legal? Muito bem. Aí a pergunta C diz: de acordo com o que você estudou, qual o nome que se dá a essa atuação? Meus amigos, tá lógico isso aí. Tá bem claro no trabalho que fizemos a semana passada, né? Que tipo de desemprego é esse, companheiros? É o desemprego estrutural. Ok? Muito bem. Em seguida, a gente tem uma quinta e última questão dessa bateria de exercícios do capítulo anterior. Ele diz que os quadros a seguir tratam da influência da globalização no aumento do desemprego. Relacione os quadros correspondentes. Aí você vai ver, né, que A, B, C e D. A ele bota como sendo desemprego estrutural. Por que é que existe o desemprego estrutural? Ele é causado por quê? Pela redução de despesas a favor do aumento da produtividade. Isso é o desemprego estrutural. Ok? Muito bem. A letra B fala sobre a informalidade. Eita! O que é informalidade? Ela vem se intensificando com o aumento do subemprego, como de vendedores ambulantes, coletores de materiais recicláveis, etc. Portanto, aí você tem a letra B. Ok? Já marcou A e já marcou B. Em seguida, ele fala sobre o desemprego tecnológico. Você vai ter que associar essa letra C a quê? O que é o desemprego tecnológico? Aí você tem, né, no primeiro retângulo, que ele é causado pelo uso cada vez mais frequente de máquinas e robôs que substituem a mão de obra humana. Legal? E finalmente a letra D, precarização do trabalho. Caracteriza o que a precarização do trabalho? A degradação das condições de trabalho para o operário, para o trabalhador. Ok? Isso aí não seria difícil de vocês encontrarem resposta para esta questão. Não é isso? Muito bem. E com isso, amigos, concluímos o comentário, né, dos exercícios. Certo? Muito bem. Continuando agora, nós vamos dar início à dinâmica populacional e globalização. Eu quero começar fazendo uma leiturazinha aqui, inicial. Me lembro muito quando a gente está em aula presencial, que vocês fazem questão de ler, né? Mas, infelizmente, não dá para eu ouvir vocês, senão eu faria isso agora. Vamos lá. Ainda que pareçam recentes, as migrações populacionais não são fenômenos que se restringem ao atual mundo globalizado. Desde que houve a dispersão humana pela superfície terrestre, a humanidade desloca-se constantemente para os mais diferentes lugares, por diferentes motivações. Ora, veja bem, quando a gente está em aula presencial, todo dia, de segunda a sexta-feira, você sai de casa para o colégio. Você está migrando, né? Quando eu saio de minha casa para o colégio, eu estou saindo de casa para trabalhar. Eu estou praticando um tipo de migração que é realizado frequentemente. É a migração talvez tão importante ou mais importante do que o êxodo rural. Trabalhadores, estudantes, se deslocam de casa para o trabalho. Lojas, né? Hospitais, escolas, de casa para o trabalho
e do trabalho para casa. Aquele movimento constante, como sendo o pêndulo de um relógio. Aquele vai e vem. É o chamado movimento pendular ou diária pendular, que nos Estados Unidos da América é chamado de commuting. Ok? Muito bem. Observando os mapas a seguir, podemos perceber que os vários movimentos de pessoas entre os mais diversos lugares no mundo ainda ocorrem, mas houve uma inversão na direção desses fluxos entre os continentes. Também é possível observar uma ampliação desses movimentos populacionais mais internamente, ou seja, dentro de cada um dos continentes. Preste atenção a um comentário sobre isso. Tá? Ele diz que hoje essa direção tem mudado. Mas, por exemplo, segunda metade, aliás, a partir de 1850 até 1930, a Europa foi um foco de emigração. Vocês viram isso comigo ano passado, né? Foi um foco de emigração. Muitos italianos vieram para o Brasil. A Itália passava por uma crise, a unificação do norte e o sul da Itália. Muitos alemães vieram para o Brasil. A Alemanha passava por crise. Estava havendo a transição de uma economia, né, do tipo feudalista para uma economia capitalista industrial. Né? Problemas agrário, né? A estrutura agrária começava a sofrer também pressão. Alemães vieram para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, para o estado de Santa Catarina, no Vale do Itajaí, cidades como Joinville, Blumenau, Brusque, etc. O Brasil recebeu muitos imigrantes, né? Vocês observam aí no mapa que a Europa mandava, né, emigrantes para muitos países. Iam para os Estados Unidos, para as Antilhas, Argentina, Brasil, mostrando aí também para a região siberiana, para a Nova Zelândia, para a Austrália, para a República Sul-Africana, para a própria Índia. Mas isso hoje mudou. Hoje isso mudou. Mudou por várias razões que vamos ver, né? Hoje, os Estados Unidos recebem uma quantidade de imigrantes muito grande. Vocês vão ver aí na página seguinte que os Estados Unidos, em 1917, recebeu 50 milhões de imigrantes. Vocês verão também que a Alemanha, a Arábia Saudita e a Rússia, cada um desses países recebeu 12 milhões de imigrantes. Enquanto que o Reino Unido, 9 milhões. É muita gente. Ok? Bom, as áreas que antes eram de emigração, principalmente o continente europeu, são áreas de imigração, de entrada. São áreas atrativas de população. Aí o autor coloca aqui, em cima desse comentário que eu fiz, que eu vou ler agora para vocês, se antes a Europa dispersava pessoas pelo mundo, agora ela e a América do Norte, o caso, os Estados Unidos, né, atrai migrantes do restante do planeta. Em ambos os casos, a principal motivação para esses movimentos é o fator econômico. Nas páginas seguintes, vamos estudar mais sobre esses diferentes fluxos populacionais. Atenção! Aí você tem um detalhe interessante, que é bom destacar. Não é vantagem para o país que fornece parte de sua população pelos efeitos da emigração, onde esse elemento vai se fixar em outro país. Não é vantagem. Porque o custo de formação profissional daquele indivíduo foi o país de origem, o país de onde ele saiu.
Então, o país investe, mas não tem aquela mão de obra para explorar, para aproveitar. Quem vai levar vantagem é o país receptor. Ora, e quanto mais especializada for a mão de obra, não é isso? Quanto melhor for a cabeça do profissional, cérebro mais desenvolvido, a fuga de cérebros é maior. Os países desenvolvidos querem essas pessoas que têm elevada habilitação profissional. Vocês veem aí, por exemplo, na página 391, né? Profissional chinês em um laboratório de alta tecnologia dos Estados Unidos da América. Isso que a gente chama de fuga de cérebro. É uma prática comum hoje, diante de um processo de globalização mundial cada vez mais incrementado. Aí você tem uma colocação que diz, o gráfico a seguir mostra que os Estados Unidos é o país que mais recebeu imigrantes de outros lugares, que eu citei para vocês esses valores. Veja o gráfico aí de coluna. 50 milhões de imigrantes, Estados Unidos, 12 milhões Alemanha, 12 milhões Arábia Saudita e Rússia. E o Reino Unido, 9 milhões de imigrantes. Ok? Muito bem. Isso é altamente positivo. Aí você tem ainda algo interessante. Por que é que muitos elementos da África subsaariana, né? Angola, por exemplo, migra para a República Sul-Africana? Por que é que elementos de outras áreas do mundo vêm para o Brasil, de país menos desenvolvido para país em desenvolvimento? De país menos desenvolvido para um país em desenvolvimento, como o Brasil, como a República Sul-Africana. Essa é a migração do hemisfério sul para o hemisfério sul. É a migração sul-sul. Então o livro diz aqui assim, outro tipo de fluxo migratório de trabalhadores entre países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento, a chamada migração sul-sul, é o caso, por exemplo, de trabalhadores que deixam a África subsaariana e passa a viver na África do Sul, ou República Sul-Africana, do grande líder Nelson Mandela, eu disse, ou de habitantes que passam a viver no Brasil recentemente. Vocês vivenciaram isso na televisão, né? Problemas econômicos na Venezuela, venezuelano migrando para o Brasil, não é isso? Etc. Muito bem. Acredito que isso esteja corretamente entendido. Aí veja bem, na página seguinte, é isso? Aí vem a questão da xenofobia. O que é a xenofobia? É um sentimento caracterizado pela aversão a pessoas. Ou seja, devido às crenças, aos modos de vida diferentes dos seus. Então o elemento vem com crenças diferentes, com modo de vida diferente do nativo daquele país que ele pretende ingressar. É isso? Aí o autor bolota aqui o seguinte, ela é associada a um pensamento de que os imigrantes seriam concorrentes e, portanto, causadores de problemas, pois como o mercado de trabalho está cada vez mais saturado, né? Nos países desenvolvidos, os imigrantes ameaçariam a mão de obra local, aumentando o desemprego e pressionando os salários para nível mais baixo. Olha, isso aconteceu com a Alemanha. Olha, gente, presta atenção. A Alemanha tinha uma estrutura etária em que 25% da população, Alemanha Ocidental,
Ainda não estava feita a reunificação alemã. A Alemanha Ocidental, que era capitalista. Ok? A República Federal Alemã, capital Bonn. A Oriental, capital Berlim. É isso? Muito bem. Jovem, 25%. Velho, 20%. E o restante, adulto. Ok? 56% da população era adulta. Grande quantidade de adulto, velho 20% e jovem 25%. Ora, o que aconteceu com a Alemanha Ocidental? À medida que os velhos os adultos passavam a categoria de velhos, a quantidade de jovens era pequena para suprir o espaço de trabalho deixado pelos adultos que envelheceram. Então a Alemanha passou a vivenciar um problema de carência de mão de obra. Tinha duas alternativas para a Alemanha. Ou a Alemanha estimulava a natalidade, mas teria que esperar aí pelo menos um tempo de 20 anos para que esta população se tornasse adulta e poder ter sido preparada para o mercado de trabalho. Olha a questão. Que outra alternativa? Estimular a imigração. Convidar a população de outros países em idade adulta, em idade produtiva, já profissionalmente qualificada em seu país de origem, que investiu na formação. Então a Alemanha passou a receber essa mão de obra já habilitada, já preparada. Vantagem. Porém, resolvido o problema de mão de obra na Alemanha, com a presença do imigrante, aconteceu que o fim do socialismo, é isso? Que a Alemanha foi unificada com o fim da União Soviética, é isso? Muito bem. A Alemanha sofreu uma reunificação. A derrubada do Muro de Berlim, a Alemanha voltou a ser uma única Alemanha. O que acontece? A Alemanha Oriental estava passando por miséria, desemprego. Os nativos da Alemanha Oriental, que agora se misturaram com a Alemanha Ocidental, passou a ser uma única Alemanha, esses elementos passaram a exigir do governo alemão, que aí seria, a partir de então, um único governo, o emprego ocupado pelo imigrante, dizendo que o emprego era seu, que o imigrante tomou o seu emprego. Ora, gente, há atos de violência, de agressão, de vandalismo, de quebra-quebra. Ora, tudo de ruim que acontecia era atribuído a responsabilidade ao imigrante. Isso que a gente chama de xenofobia, aversão a estrangeiros. É o que acontece hoje nos Estados Unidos, que diante da possibilidade da entrada de imigrantes mexicanos, ok? Assim como a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos da América, principalmente depois de ter acontecido aquela questão do ataque às Torres Gêmeas, etc. Então o autor está nos informando aqui o seguinte: ela é associada, já li essa parte aí, em seguida, parágrafo seguinte: movidos pelo sentimento de xenofobia, grupo de pessoas agem com discriminação e preconceito contra imigrantes, principalmente os originários de países pobres. A xenofobia também é responsável por diversos casos de agressões e hostilidade a grupos e famílias de pessoas imigrantes. O preconceito também pode ser observado em alguns países que impõem leis que barram a entrada de imigrantes oriundos de países pobres. Ok? Espero que os senhores estejam satisfeitos com esse comentário. Vamos agora à questão das migrações religiosas.
Olha, futuramente a gente vai estudar o assunto urbanização. Urbanização. Existem urbanizações chamadas funções urbanas. Função administrativa, função industrial, função comercial, né? Funções religiosas, ok? Muito bem. No mundo existem muitas cidades de função religiosa. Eu citaria, por exemplo, a cidade de Fátima, em Portugal, a cidade de Lourdes, na França, Lhasa, na região do Tibete, a cidade dos monges tibetanos. Mas a gente tem aqui, na região do chamado Oriente Médio, a cidade de Meca, na Arábia Saudita. É um centro religioso do islamismo. Meca, na Arábia Saudita, onde viveu o seu maior profeta por um maior tempo, o profeta Maomé. E todo muçulmano que pratica essa religião, conforme falamos aqui agora, né? Ele é obrigado, durante a sua vida, pelo menos uma vez, ele visitar a cidade de Meca. E todo dia ele tem que orar. Ele tem que se curvar em qualquer parte do mundo que ele estiver, com a frente voltado para Meca e fazer a sua oração. Mas a gente tem também Jerusalém, a cidade do Estado de Israel, né? Que é um centro de 3 grandes religiões mundiais: o catolicismo, o judaísmo e o islamismo, né? Muito bem. E aqui no Brasil? Aqui tem 2 cidades que anualmente, em suas datas festivas, atrai grande fluxo de imigrantes. Essas migrações religiosas são também chamadas de peregrinações. Peregrinações. Fátima, em São Paulo, cuja festa é comemorada no dia 12 de outubro. Aqui no Nordeste, a gente tem no estado do Ceará, né? Qual é a cidade? Vocês sabem. É isso? Juazeiro do Norte, cidade religiosa. Essas migrações religiosas são normalmente temporárias, mas pode haver em caráter definitivo. Como já houve a migração de católicos, protestantes da Europa para os Estados Unidos durante a Reforma Luterana, durante o Calvinismo, que eu falei para vocês isso na aula passada. Passando então para a página seguinte, a migração de refugiados. É um caso sério a migração de refugiado, porque muitas vezes ele perde a nacionalidade do país de origem e muitas vezes não consegue acesso e muito menos a nossa nacionalidade no país ao qual ele quer ingressar. Muitas vezes esses elementos eles são confinados em campos de refugiado. A coisa é muito simples, é isso? Eu vou ler aqui para vocês. Entre os movimentos populares que levam milhares de pessoas a se deslocarem pelo mundo, está os imigrantes refugiados. Vocês têm acompanhado na televisão, inclusive, aquela fuga de imigrantes do norte da África para o sul da Europa. Embarcações em péssimas condições, muitas afundaram, foram a pique na tentativa de atravessar o mar Mediterrâneo, vítimas fatais. E chegando na Europa, muitos países não queriam receber esses imigrantes. Aí ele diz aqui que os refugiados são frequentemente migrantes internacionais deslocados forçadamente por motivos políticos, como guerras, perseguições por rivalidade étnica ou religiosa, disputa pelo poder, entre outros.
como aconteceu aqui no Brasil. O golpe de 1964, Miguel Arraes foi exilado na África, passou pela Europa, né? Leonel Brizola no Paraguai. Leonel Brizola foi um brasileiro que acumulou terras. Mas só foi um. Sim. O que é migração? É o deslocamento de pessoas em caráter individual ou coletivo, definitivo ou temporário. Quer dizer, em caráter individual você pode migrar sozinho, coletivo pode ser uma migração grupal, temporário você vai e volta, definitivo, fixação de residência, né? Muito bem. Aí ele diz também, portanto, refugiado de maioria das vezes, repetindo, portanto, os refugiados, na maioria das vezes, são pessoas que se deslocam não apenas em busca de melhores condições de vida, mas principalmente em busca de sobrevivência. Ok. A situação desses grupos humanos é extremamente delicada, sob vários aspectos, a começar pela nacionalidade. É o que eu falei a vocês, que muitas vezes perdida em seu país de origem e negada nos países de destino, onde acabam sendo confinados. Confinados em quê? Em campos de refúgio, ok? Aí ele cita aqui, grande parte dos refugiados é oriundo de países subdesenvolvidos, principalmente da Ásia, África e alguns países da América do Sul. Da América do Sul, procura ir principalmente para os Estados Unidos, atravessando a fronteira do México com aquele país, ok? Muito bem. Aí vem refugiados ambientais. Pessoal, olha, uma das causas da migração é a causa, o fator de ordem natural. Por exemplo, você vai construir uma represa para fazer o alagamento e construir uma hidrelétrica. É o que aconteceu com Sobradinho, no sertão da Bahia, onde a velha música que dizia: o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Adeus Santo Sé, adeus Casa Nova, adeus Pilão Arcado, a água vai te engolir. Sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Aquela área, as cidades que ali existiam foram desocupadas e os moradores foram locados em um local mais distante. Por quê? Tinha que cobrir aquilo de água para dar suporte de matéria-prima, no caso a água, como fonte de energia. Construção de Sobradinho. Não é isso? Longas estiagens, a seca, uma erupção vulcânica, terremotos, tudo isso impulsiona a população a migrar, a abandonar a área em prol de se abrigar melhor numa região mais segura. Aí, em cima desse comentário, vejam o que o autor está dizendo aqui. Além do refugiado político, existe um outro grupo humano forçado a abandonar seu local de origem. São chamados refugiados ambientais. Refugiados ambientais são grupos humanos que se deslocam por causa de desastres naturais ou desequilíbrios ambientais, como enchentes, inundação causada por grandes obras, né? É o caso, vou alagar essa área para construir uma represa, para implantar uma hidrelétrica, como aconteceu muito desastre recentemente na Amazônia, com algumas hidrelétricas. Acidentes com componentes nucleares. Interessante isso aí. A Ucrânia, principal república agrícola da ex-União Soviética, né? Maior produtora mundial de açúcar de beterraba até então, sofreu um grave acidente. A capital da Ucrânia, a cidade de Kiev, né,
tinha uma das maiores atomoelétricas do mundo, a atomoelétrica de Chernobyl. Houve um vazamento nuclear. Muitas vítimas fatais. Grande parte da população abandonaram temporariamente a área. Ora, a poluição provocada por esse vazamento nuclear ainda hoje repercute, embora em pequeno percentual, em contaminação do açúcar produzido naquela área. Foi uma catástrofe realmente. Cidade de Kiev, capital da Ucrânia, acidente nuclear da usina de Chernobyl. Muito bem. Terremotos, área em processo de desertificação, entre outros. A África subsaariana está em processo de desertificação. O deserto de Saara está avançando para o sul. A agricultura está prejudicada. Isso é efeito da agressão do homem sobre os elementos do quadro natural. É o uso irracional, exagerado, à procura de vantagens econômicas. Muito bem. Existem diversos exemplos de acontecimentos naturais que forçam um grande número de pessoas a deixar o seu local de moradia. Algumas vezes essas pessoas se deslocam dentro do mesmo país, mas muitas vezes elas abandonam sua origem, evidentemente, é claro, em busca de quê? De refúgio para sobreviver em outros países, em outras localidades. Aí ele cita aqui algum exemplo que envolve o Brasil. O terremoto no Haiti, país da América Central. É isso? Terremoto este que tropas do Exército foram deslocadas pelo governo brasileiro em caráter assistencial, em caráter de apoio. Muitos haitianos vieram para o Brasil. Muito difícil a integração dele. Cultura diferente, língua estrangeira, não era nem o espanhol, era o inglês. Então, dificuldade dele se integrar à realidade brasileira. É um processo natural, o elemento muitas vezes se vê excluído do processo. Torna-se mais difícil ele ser engajado, dele ser enquadrado dentro das atividades profissionais. Muito bem. Deixando milhares de desabrigados, muitos mortos. Apesar de receber ajuda financeira humanitária de outros países, a situação social haitiana se tornou bastante precária, obrigando muitas pessoas a buscar refúgio em outros países. Aí ele cita aqui aquilo que eu citei a vocês. O Brasil foi um dos países que enviou tropas militares em missão de ajuda ao Haiti e também recebeu uma grande quantidade de imigrantes haitianos que tentam se inserir no mercado de trabalho e se adaptar a nossos costumes e cultura. Aí o autor coloca aqui ainda alguma coisa interessante que eu dei um toque para vocês. Vê aí. Os maiores dilemas enfrentados pelos grupos de refugiados no mundo moderno são sua integração na sociedade que os acolhe, e o retorno ao país ou região de origem. Os contrastes culturais muitas vezes tornam a integração mais lenta e difícil, e o retorno pode se tornar impossível, pois o que ele deixou lá em seu país para trás, talvez já não mais exista. Ok? Então, a gente abordou esse assunto e vocês irão, depois que eu falei migração de refugiados, ambientais, etc., resolver as questões das páginas 396, 397 e 398. Atenção, vocês vão mandar a resposta dos exercícios para o meu e-mail. Amanhã, depois da aula, vocês vão encontrar no meu e-mail
dentro do grupo de vocês, melhor dizendo, o meu e-mail. Agora, essas atividades têm que ser enviadas até a próxima quarta-feira da semana que vem.